Muito bem, de volta aqui no Além da Notícia, o nosso tema de hoje é as falhas na justiça brasileira. E eu aqui me recordo do grande Rui Barbosa, talvez o maior jurista brasileiro. Ele dizia aos seus alunos de direito que uma justiça atrasada é o mesmo que uma injustiça manifesta. E quando a justiça nem chega, não é? Nem atrasada é, quando ela nem chega. Então, aqui a gente está conversando com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, a tipificação de crimes segundo o Código Penal. O senhor falou agora há pouco de crimes de esferas pessoais, crimes contra a pessoa humana, mas existe o crime contra o sistema financeiro, etc. Quais são os tipos que a gente poderia aqui exemplificar? Olha, o Código Penal, ele trata, né, os crimes contra a pessoa, homicídio, né, crimes contra a liberdade sexual, né, são vários crimes contra a administração pública. Crime eleitoral. Crime eleitoral, e aí já está no Código Eleitoral, né, são vários títulos, né, e livros do Código Penal que elencam, protegem. No direito a gente fala de bens jurídicos, são aqueles bens que precisam ser protegidos para uma coexistência pacífica na sociedade. O nosso Código Penal é de 1940, então ele tipifica ali mais os crimes contra a pessoa, né? Ele é voltado para isso, né? A incolumidade física, né? Também. Agora, a partir disso, foram se incorporando leis esparsas que a gente fala, né? Por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro, é uma lei que a gente, na Justiça Federal, né, a gente trabalha muito, a lei 9.603 de 1998, né? Então, o Código Penal, a nossa legislação penal, ela foi se atualizando por meio de leis, né? A lei também que trata dos crimes contra o meio ambiente, né? Que eu particularmente acho que essa tipificação de crimes contra o meio ambiente, eu acho ela um pouco exagerada, porque, de novo, eu volto, vai inflando o sistema penal que já é inchado. Essa modernização, o projeto de lei de modernização do Código Penal que está no Congresso Nacional, ele abrange grande parte dessas tipificações que o senhor acabou de citar, não é? Sim, ele tenta fazer uma compilação, né? Essas leis esparsas vão para dentro do novo Código Penal, né? Mas, assim, há algumas impropriedades nesses projetos, né? Às vezes, crime contra o meio ambiente tá com uma pena até maior que crime contra a pessoa, né? Alguns vídeos... Eu já ouvi realmente dizer que se você matar um cachorro hoje, é capaz de você ter uma pena mais grave do que matar um ser humano. A pessoa é presa porque matou um cachorro, mas não é presa porque matou um ser humano. São hoje, né, as incongruências que nós temos da aí. Modernidade, Sim. né, de tratar hoje, às vezes, o meio ambiente de forma muito mais sagrada até que o próprio ser humano, né? Assim, vamos dizer assim, né? Mas de forma dando importância maior para os animais que o próprio ser humano, né? Um abandono de recém-nascido, eu me lembro que eu li no código que é melhor você abandonar um recém-nascido, você recebe uma pena menor do que às vezes você maltratar um animal, né? Então, o código, eu acho que ele precisa de uma revisão nesse ponto, para tratar as coisas com a dignidade que elas merecem. Pois bem, pois nós vamos agora até o Senado Federal, nós vamos ouvir o relator deste projeto de lei de modernização do Código Penal, que é o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Senador, boa noite, por favor, nos explique aí em que pé está este projeto. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Canção Nova. É um prazer de estar aqui e falar com vocês sobre um tema tão importante, que é a reforma do Código Penal. Fui designado relator no final do ano passado de um projeto que já tramita há muitos anos aqui no Senado da República, que trata da modernização do Código Penal. Essa lei é de 1940, ou seja, quase 80 anos de existência. Foi modernizada em parte na década de 80 e toda a sociedade quer a sua revisão. Mas não é um trabalho simples, não só por ser muito longo, complexo, mas porque de 1940 até hoje nós tivemos centenas de leis que alteraram o código. É uma verdadeira colcha de retalhos que tem que ser, portanto, reformado com muito cuidado. E nós dividimos o trabalho em duas partes. A primeira, a chamada parte geral do código, que cuida das grandes instituições,
o que é a pena, o que significa autoria, quais são as formas de punição, quais são os critérios e institutos do direito penal. É o que estamos fazendo agora, com auxílio de especialistas, ouvindo a sociedade civil, ouvindo as instituições, magistrados, delegados, Ministério Público, advogados, especialistas de modo geral. E também depois atuando na chamada parte geral, que são dos crimes em espécie. Quais são os crimes? E no caso dos crimes, qual será a nossa tendência? A nossa tendência é sugerir aos nossos colegas parlamentares agravar, tornar mais severa as penas dos crimes que têm o maior potencial ofensivo, aqueles que são mais renegados pela sociedade, como aqueles que são contra a vida, as lesões corporais graves, crimes contra o patrimônio público, aqueles, portanto, que provocam mais repúdio da sociedade. E, por outro lado, reduzir penas, ou até mesmo tirar do Código Penal crimes que perderam razão de ser, relativos, por exemplo, a sossego público, questões vinculadas a jogo de bicho, ou seja, questões pequenas que já se incorporaram muitas vezes nos costumes do dia a dia da sociedade e que não são mais crimes como eram em 1940. Então, na realidade, o grande objetivo é dar ao Código um aspecto de modernidade em relação aos anseios da sociedade atual brasileira. Muito obrigado, um abraço e boa noite a todos. Doutor Ricardo, algum comentário sobre essa fala do senador Anastasia? Não, eu acho que realmente ele está certo. O Código Penal ele precisa ser revitalizado, né? Mas em alguns pontos também eu não parto do pressuposto sempre que a legislação antiga ela é ruim. Eu acho isso um erro muito comum nos juristas, nos profissionais do direito. Eles sempre partem, foi editada, a lei foi editada na época da ditadura, é muito antiga, né? Não, mas você tem que olhar a adequação daquela lei à sociedade, né? Eu acho que você só mudar a previsão abstrata normativa de punição não vai adiantar. A lei de crimes hediondos está aí, aumentou, o homicídio qualificado virou crime hediondo, mas nem por isso diminuiu, né? Então é um efeito simbólico, né? Uma política de gestos apenas e que, na verdade, o que precisa ter é investimento, né? Logística, né? E não só a lei. Por exemplo, eu vou citar também a nova lei de drogas, né? A nova lei já tem mais de 10 anos, é 11.343. Ela praticamente descriminalizou a figura do usuário. Eu acho que isso foi um retrocesso danado, né? O usuário tem que ser punido, não como traficante, mas ele realmente que alimenta o tráfico, né? Então, não é porque a lei é nova que ela necessariamente é melhor, precisa ser reatualizada, né? Atualizada. Isto é, o usuário não é só uma vítima, não é? De jeito ele é um partícipe naquele crime. Na minha concepção, ele alimenta o tráfico. Eu acho que não poderia ter descriminalizado como fez, até porque descriminalizou e não criou nenhuma política de saúde pública para atender, né? Então, só descriminalizou e não tem nenhuma política de saúde pública, né? A lei fala disso, mas não foi implementado. De novo, o que eu falo, não adianta só uma previsão abstrata normativa. Tem que ter efetivamente uma implementação prática daquilo ali. E vamos tentar explicar isso. Não adianta só modificar as leis, ou a letra da lei, ou o livro da lei. É preciso que se preveja também a forma concreta como a punição que ali está prevista, como o rigor que ali está previsto, como isso será aplicado. E é por isso que o senhor fala de investimento. É preciso ter investimento na forma como se vai punir e na forma como se vai procurar reabilitar aquele infrator. É isso mesmo? Entendi bem? Não, é isso mesmo. Então, vamos pegar o nosso sistema penitenciário, né? O Brasil hoje fala que tem a quarta maior população carcerária do mundo, e realmente tem mesmo. Mas o Brasil é o lugar onde mais comete crimes, principalmente homicídios. São 60 mil, a média, ano, né? Então, como é que você vai fazer? Realmente tem que investir nesse setor, abrir mais presídios, né? Não é só desencarcerar. Assim, sabe? E às vezes se joga para o judiciário, mas tem muito preso, o judiciário está preso, mas é porque também tem muito crime, né? E de novo eu volto, o tráfico de drogas é responsável por 70%, 80% dessa criminalidade violenta. Quando eu falo criminalidade violenta, é criminalidade voltado contra a pessoa, né? Porque os crimes de corrupção,
a vítima, primeiro, é o Estado, né? Indiretamente, lógico, vai refletir na baixa qualidade do serviço público, né? Mas a população, ela sente isso indiretamente, né? Que é no sangue derramado. Exato, também. Mas, assim, se tem que punir, realmente, a pessoa que exerce uma conduta delitiva, uma conduta nefasta contra o ser humano. Assim, ele realmente aí atingiu de forma direta o semelhante. Eu entendo quando o senhor fala tráfico de drogas, que é a grande preocupação do momento, porque realmente, gente, dados científicos provam que cerca de 80% dos crimes hoje praticados no Brasil, registrados em boletim de ocorrência, por isso que são dados científicos, foi estudo feito, os boletins de ocorrência das delegacias registram, foi por causa da droga que aquele crime foi cometido. Ou a pessoa estava drogada, ou ela cometeu o crime para se drogar. Daí a gente vê quais as consequências de uma pessoa que comete um crime por causa da droga ou para se drogar. Ela pode chegar ao máximo de tirar a vida de outros, como tira até de próprios familiares. E doutor, se o tráfico de drogas, esta causa hoje monstruosa da criminalidade no país, e a gente já viu isso até como bandeira de campanhas presidenciais de muitos políticos, qual é a forma mais eficaz de se combater este tráfico? Olha, inicialmente, eu já falei, né, voltar essa política de descriminalização do usuário não foi bem sucedida, tá? Outro ponto também que eu acho que é preciso rever, de início eu até via com bons olhos essa questão do desarmamento, do Estatuto de Desarmamento, mas hoje eu vejo que isso não está adiantando, tá? O Estado prometeu que desarmando a população diminuiria a criminalidade e não foi isso que aconteceu, tá? Aumentou exponencialmente, tá? E agora realmente se deixou chegar numa situação bastante calamitosa, vai ter que se investir, né, em equipamento para a polícia, né? E voltar também, aí eu acho que o judiciário tem uma parcela de culpa, ele relativizou muito o crime de tráfico de entorpecente, né? Já estão até querendo aplicar o princípio da insignificância para o crime de tráfico, né? Alguns julgados nesse sentido, quando for pequena quantidade de droga, né? Não tem problema, mas a nossa lei, ela equipara o tráfico de drogas a crime hediondo, né? Então, a própria Constituição, ela fala que o tráfico de drogas, ele é equiparado ao crime hediondo. Então, a própria Constituição, ela manda punir de forma mais severa o tráfico de drogas. Agora, tem que haver investimento, logística, né? O Exército estava lá no Rio, eu não acompanhei muito essa ação, mas eu vi que estava lá para tentar conter essa questão lá do Rio, né? Vamos ver o desdobramento que isso vai dar, né? Mas com essa lei que realmente está aí, fica muito difícil. O judiciário fica amarrado nessa legislação branda com crime de tráfico. Eu vou aproveitar o ensejo também, eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto agora, mas como está na atualidade também essa questão, eu presinto que o senhor é contra, então, a descriminalização também das drogas, como a gente tem visto, inclusive, o ministro do Supremo levantando essa bandeira, sou né? totalmente contra. Isso aí eu acho que é preciso ter mais uma discussão sobre isso. Há uma pressão internacional para se descriminalizar os narcóticos, né? Inclusive, principalmente a maconha, mas a maconha é a porta de entrada para as outras drogas mais pesadas, tá? E eu estou com um artigo aqui que eu tirei até de um site, né? Drogas estão fomentando violência e criminalidade. E o problema da droga é tão sério que o crime de lavagem de dinheiro, ele primeiro visava combater os traficantes, né, que estavam lavando dinheiro, né, obtinham com o tráfico de drogas grande numerário e queriam introduzir na economia. O primeiro crime que eles queriam extirpar era o tráfico de drogas, mas não conseguiu, aí foi para a corrupção, né? Então a gente tem que avançar, mas diminuindo a criminalidade primária, que é o tráfico e a violência, né? Isso eu acho assim, deve-se avançar, combater a corrupção, mas diminuindo também a criminalidade primária, né? Não pode só na corrupção, né? Eu lembro quando eu entrei na Justiça Federal, nós tínhamos um grande número de tráfico internacional aqui no aeroporto de Brasília.
A Polícia Federal conseguiu, em várias apreensões, né, conseguiu estancar um pouco essa rota, mas não que diminuiu, a gente não pode se enganar que diminuiu. Apenas o tráfico achou outro meio. Outra rota. Outra rota. Não é porque prendeu o Fernandinho Beiramar que o tráfico diminuiu, né? A gente não pode se enganar nisso. Tem outras cabeças por aí, como a corrupção né? também. A gente não pode falar que a Operação Lava Jato vai diminuir. Está limpando o Brasil, né? Não, porque as próprias estruturas estão se mantendo. Né? Então chega outra pessoa que é mais corajosa e pode continuar a fazer a mesma coisa, mas por outra via. Falou, olha, essa via aqui não dá mais. Né? A Polícia Federal já descobriu essa rota, né? Esse modo de agir da corrupção. Nós vamos ter que fazer outra... E a gente está vendo aí a cara de pau de muitos desses que estão já aí presos pela Operação Lava Jato, investigados pela Operação Lava Jato, que já tinham feito o mesmo no passado no Mensalão e em outros. Então a gente realmente, aquele que tem a índole do crime parece que não se corrige nem mesmo diante de punições anteriores ou de outros que estão sendo punidos ao seu lado, lamentavelmente, né? Eu até toquei na Lava Jato, mas não é bom o juiz às vezes tocar em casos concretos, a nossa lei da magistratura é um pouco rígida nesse aspecto, mas assim, eu falei mais do sistema, da corrupção sistêmica. Eu acho que tem que, você, Ronaldo, é católico, sabe o que eu estou falando, evitar a ocasião de pecado. Então, evitar certas situações que favoreçam a corrupção e que favoreçam o tráfico de drogas, tanto no poder executivo, aumentando o equipamento da polícia, que é isso que o executivo pode fazer, né, trazendo mais recursos para a segurança pública, o legislativo também aumentando, criminalizando o usuário, dando prioridade nas ações, nos crimes hediondos, nos crimes de tráfico de drogas, a corrupção também, né? E o judiciário fazendo sua parte também, né? Dotando os juízes com maior capacidade para realmente desbaratar essas organizações criminosas. Eu acho que o tráfico ele é o que afeta mais a população e ele gera uma série de consequências assim, nefastas para o Brasil. Muito bem, estou sentindo que esse programa de hoje vai ser muito curto, já chegou o outro bloco, outro intervalo, a gente vai rapidamente e volta, e aí vou aqui mencionar as perguntas que você de casa está mandando aqui também para este programa. Até já!